Olá, tá começando o nosso painel regional de hoje e hoje a gente vai bater um papo com Alex Chaves de Souza, ele que é CEO da Celera Fibras e fundador da Altis. A Celera Fibras pesquisa e produz materiais avançados para a gestão de calor em eletroeletrônicos e a Altis é uma startup voltada ao desenvolvimento de soluções aí na internet, de coisas na internet para o agronegócio. Um tema importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Ao longo aí de mais de 20 anos de carreira, ele tem se dedicado como empreendedor à concepção, planejamento e implantação de negócios inovadores. Tem uma ampla experiência internacional, inclusive, tendo liderado projetos na Europa, América do Norte, África e Oriente Médio. É especializado em inovação e também aí tem a formação pela Universidade de Oxford e é pós-graduado em estratégia e inovação. O currículo é imenso. Se a gente ficar aqui só lendo o currículo, a gente já vai gastar o tempo do programa inteiro, né? Porque especialização é o que não te falta, né? Pois é. Eu sou alguém que gosta de estudar, gosta de aprender e eu entendo que, de fato, o empreendedorismo ele é melhor levado adiante, tem mais chance de resultado quando ele é de alguma forma embasado, né, pelas melhores teorias na área de negócio e inovação. De alguma maneira é isso que eu tenho procurado fazer, somar o meu espírito empreendedor e iniciativas de gerar valor para as pessoas, que de alguma maneira é isso que o empreendedorismo faz, mas potencializar isso com aquilo que de melhor que a academia oferece hoje. E aí a gente já entende, já percebe uma característica, né, de um bom empreendedor, que é justamente essa, de se especializar. Porque a cada dia que passa, a situação muda, o ambiente é diferente. Nós vivenciamos isso na pandemia, por exemplo, uma realidade mundial que ninguém imaginava que iria acontecer. Exatamente. As pessoas tiveram que se reinventar. Exatamente. E esse é o dia a dia do empreendedor, se reinventar, né? Exatamente, de alguma maneira é isso. Sobretudo a partir do advento da internet, houve um divisor de águas, uma diferença muito importante na forma como empresas encontravam as suas vantagens competitivas e se mantinham na liderança dos seus mercados. Até meados dos anos 90, a maneira como uma empresa, de fato, se estabelecia em um mercado e fazia esses mercados crescerem, era encontrando um ponto de diferenciação em uma indústria, seja o preço, o prazo de entrega, a qualidade de um produto, e construindo todo o seu negócio em torno desse ponto diferencial. A partir dos anos 90, a situação começa a mudar e a mudar de forma importante, de forma que a gente chega hoje àquilo que se chama de a época da efemeridade das vantagens competitivas. Quer dizer, que todo diferencial hoje é efêmero, ele acaba rápido, não é isso? De alguma maneira, algum empreendedor cria um novo negócio, percebe uma oportunidade no mercado, cria algo para endereçar essa necessidade, mas rapidamente essa vantagem acaba. E isso, Juliana, acaba exigindo das empresas de todos os portes, não só startups, mas também grandes grupos, essa capacidade de se reinventar, a que você aludiu, a constantemente reavaliar os seus produtos atuais e o horizonte de mercado para criar novas ofertas que permitam essas empresas se manter crescendo e, como a gente chama na academia, saltando nas curvas de inovação. A história de produtos é marcada pela sucessão de curvas de inovação. E uma empresa que, se quiser perenizar a sua oferta de valor, precisa ter a capacidade de saltar entre esses diferentes momentos de mercado e é a inovação que permite isso. Não dá para a gente se manter fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes, né? Justamente. É claro que existe aquela receita que deve ser seguida, uma receita básica, né? Não só no empreendedorismo, mas em todas as outras profissões, né? Tem um básico, tem um início ali para tudo, mas você precisa realmente criar a partir disso para, inclusive, fazer o diferencial, né, se destacar diante de tantas empresas que existem hoje. A própria pandemia mostrou isso, que é um mercado que tem muito ainda a crescer. Exatamente. Vários empreendedores apareceram e se descobriram nesse meio também. Exatamente. Então, a concorrência é muito grande, né? Não dá para ficar parado, não. Tem que se Exatamente. agitar conforme as águas, né? Exatamente. Começo dos anos 2000, surge uma obra que foi seminal na área de inovação, regida por um professor de Harvard chamado Clayton Christensen. Ele, então, traz essa nova visão sobre a inovação, que era chamada de o dilema da inovação.
que ele estava falando ali? Ele disse que, de forma geral, as empresas vivem divididas e arrastadas, né, entre dois polos. O primeiro eu preciso focar, né, eu preciso configurar todos os meus recursos, sejam recursos humanos, recursos financeiros, capacidade criativa, naquilo que eu faço hoje. Ou seja, no meu portfólio atual de produtos e serviços, porque, afinal de contas, são esses produtos e serviços que geram as receitas que mantêm o negócio rodando. O problema com uma visão assim é que justamente você está cego, ou pelo menos míope, em relação às inovações que estão surgindo entre os concorrentes e mesmo entre segmentos que você não está monitorando. Hoje a gente vive algo que alguns chamam de terceira onda, outros de concorrência ampliada, que é o fato de empresas, muitas vezes, fora do teu radar, fora do teu segmento primário de atuação, gerarem produtos e serviços que vão acabar substituindo os seus produtos. Então, a visão que tem que se ter de concorrência, ela é muito mais larga e abrangente do que foi no passado. Então, esse é o primeiro polo. Eu preciso fazer melhor o que eu faço hoje, mas isso traz como problema o fato de você ficar míope a possíveis inovações. O outro extremo, igualmente perigoso, é dizer o seguinte: tudo está mudando, né? E muda muito rápido. Em função dessa cadência de transformação, eu vou abandonar o que eu faço hoje e eu vou me dedicar integralmente à criação e desenvolvimento de novos produtos e serviços. O problema com isso é que a gente não consegue garantir que as nossas melhores iniciativas vão ser bem-sucedidas. Há uma série de variáveis, algumas delas mais passíveis de serem controladas, outras menos, que vão determinar o sucesso de uma nova iniciativa, seja um novo produto, um novo serviço, uma nova proposta de valor. Então, o Clayton Christensen percebeu que a maior parte das empresas, de novo, de todos os portes, viviam divididas entre esses dois polos, né? Eu me concentro e me torno melhor naquilo que eu faço hoje, só, ou eu abandono o que eu estou fazendo e me dedico exclusivamente a criar o novo, a inovar. E ele disse que não necessariamente você precisa viver nos extremos desse gradiente, né? Essa ambiguidade, nessa né? ambiguidade radical, né? E ele aponta para algo que a gente chama de ambidextridade, né? A ambidextridade fala, por exemplo, do jogador que chuta com as duas pernas, né? Ou daquele que consegue escrever com as duas mãos. Ou seja, o espaço ideal para o empreendedor é aquele em que ações de melhoria, de inovação, que são normalmente chamadas de inovações incrementais, são dirigidas para a minha oferta atual de produtos e serviços, com o objetivo de que eles sejam tornados cada vez mais competitivos e que minhas margens aumentem, ou seja, eu não posso abandonar aquilo que eu faço bem hoje, afinal isso paga as contas, mas eu tampouco posso negligenciar aquilo que está no horizonte. Então, a empresa ambidestra é a empresa que é capaz de, intencionalmente, isso não surge de forma intuitiva, né? Mas de maneira estruturada, investir naquilo que traz receita hoje para a empresa, mas simultaneamente olhar para aquilo que vai ser, no futuro, a alavanca de receita de um negócio. Não estagnar, né? Porque senão a empresa fica só estagnada naquele feijão com arroz, que Exatamente. é o que dá resultado, ok, mas também não cresce. E aí perde várias oportunidades. Isso mostra também que não dá para a gente crescer sozinho, né? A gente precisa de ter pessoas que possam estar com esse olhar de inovação dentro da nossa empresa. É o que as startups fazem muito bem, né? Esse contato, esse ciclo que se forma em volta de uma empresa, das possibilidades de crescimento, é o que mostra, às vezes, o caminho que se deve seguir para uma outra oportunidade, por exemplo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, ainda antes da gente terminar esse bloco, como é que surgiu a empresa? Porque você é um estudioso de empreendedorismo, né? A gente percebe isso, você entende muito do negócio, mas como é que você criou a sua empresa? De onde veio a percepção de que essa empresa seria necessária nesse momento e como ela poderia subsistir no meio de tantas outras? Sim. Eu me considero um empreendedor em série, um empreendedor por natureza, né? Meu primeiro negócio foi, talvez, aos 7 anos, quando eu, partindo lá dos potes de tempero da minha mãe, fazia diferentes misturas para produzir mix de temperos para vender para as amigas dela.
Essa foi a primeira experiência, de fato, de uma jornada de empreendedorismo. Juliana, eu entendo o empreendedorismo como uma vocação, né, na acepção do termo. Uma vocação é um chamado de alguém que está além de você, que transcende a tua própria vida e que entrega a você a missão de construir algo, né? Na minha cosmovisão, esse alguém que me deu uma vocação é Deus. Mas você pode partir de diferentes cosmovisões, né? E de diferentes tradições religiosas para, de fato, entender que o planeta está coberto de materiais em potencial ou com potencial latente para serem construídos, né? Quem diria que a areia, por exemplo, seria capaz de produzir vidro, semicondutores. Então, eu sempre percebi isso, né? Esse chamado para cocriação, partindo daquilo que existe de potencial latente na Terra, produzir coisas que ainda não existiam, né? Eu tive algumas experiências internacionais relevantes, no Oriente Médio, Europa, que me deram a capacidade de ampliar os horizontes e, de fato, consolidar em mim esse chamado e, em algum momento, escolher que de fato, essa seria a minha carreira, né? Criar negócios. Durante algo em torno de 10 anos, eu, depois de uma temporada na Alemanha, voltei ao Brasil para abrir um negócio aqui, estive à frente desse negócio, ele me preparou para, a partir de 2015, criar a Celera. Então, a Celera surgiu como, o termo técnico é spin-off, ele é como se fosse uma criatura que é incubada em uma empresa e, em algum momento, ela ganha a maioridade, ganha a sua independência. A partir de 2015, identificando uma oportunidade nascente no segmento eletroeletrônico no Brasil, a Celera foi criada. E falando em agro, você como empreendedor fundou a Altis, que atua nessa tecnologia voltada para o agro. Exatamente. Como que você explicaria para a gente esse ramo de atuação da Altis no agro? Como é que vocês agem ali nessa veia tão importante? Você citou algo importante, né? As previsões apocalípticas de Malthus, de que a população humana crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, portanto, que em algum momento, e previa ali no começo dos anos 1900, começo do século XX, faltaria comida, essas previsões não se consolidaram, né? E, de fato, aquilo que permitiu essa inflexão na curva de produção de alimentos, ou seja, a humanidade ser capaz de produzir alimentos de forma mais eficiente, foi exatamente o acréscimo da tecnologia, né? E tecnologias que eram produzidas em outros segmentos que foram dirigidos para o agro. De forma geral, se entende, Juliana, que o agro viveu 4 grandes períodos até hoje, divididos por 3 grandes revoluções, né? Então, estamos falando lá da época dos sumérios, alguns milênios atrás, se percebeu que, por exemplo, ao se fazer rotação de culturas, implantar coisas diferentes nos mesmos lugares, em períodos diferentes, produzia um volume de alimentos maior. Então, essa foi a primeira grande revolução. Com o advento da Revolução Industrial, o que se vê é, mais uma vez, a tecnologia que surge em uma área fora do agro sendo transportada para o agro. Então, as máquinas que surgem ali a vapor, né, no contexto da Revolução Industrial, final do século XIX, começo do século XX, mais uma vez o que se tem é a automação e, mais do que isso, a vinda de máquinas para o campo. Então, se deixa de usar, por exemplo, máquinas conduzidas por bois ou por animais, e você tem equipamentos movidos a vapor. Mais recentemente, nos anos 70, você tem a revolução da genética, com a melhoria de sementes e, mais uma vez, um impacto muito grande em termos de eficiência na produção de alimentos. Até que a gente chega no começo dos anos 90 e o que surge é justamente o transporte de tecnologias potencializadas pela internet para o agro. Do que a gente está falando? Dessa economia de dados extrema. Então, o agro começa a perceber que coletar dados, coletar informações em grande quantidade e, acima de tudo,
interpolar esses dados, interpretar esses dados com o auxílio de máquinas, né, ajuda a perceber potenciais de crescimento, potenciais de corte de gasto e oportunidades que estão escondidas. A Altus, portanto, ela entra nesse cenário. A Altus é uma empresa que funde aquilo que a gente chama de IoT, de Internet das Coisas, que aponta para a ideia de que vários sensores vão estar conectados à internet o tempo todo, captando dados relevantes, enviando esses dados para a nuvem, né? E lá, esses dados, uma vez compreendidos e processados, vão dar para o produtor a capacidade de entender que decisões têm que ser tomadas no momento adequado e, mais uma vez, com o objetivo de garantir uma produção de alimentos em alto volume, em alta escala. E essa informação, ela é extremamente necessária, né? Não só no agro, se a gente olhar para a história, a gente aprende com os nossos antepassados, e independente, né, de religião, de crença, a gente tem exemplos que mostram exatamente de como essas informações antecipadas mudaram a história de vários povos, né? Nós temos aí na história que algumas cidades ali iriam passar por restrições, não iriam ter alimentos por um bom tempo e aí eles estocaram para que não faltasse. Quer dizer, são informações que naquele momento elas salvaram a vida mesmo, porque alimento é vida, gente. Não dá, não tem como a gente inventar viver sem alimento, não dá. De alguma forma a gente vai ter que ter esses nutrientes, né? Mesmo que daqui para frente, como a gente já falou, inclusive aqui no painel, com a comida do futuro, desenvolvida em laboratório, mas ainda não dá para se fazer em larga escala. Não dá para alimentar toda uma população. Então, as informações direcionadas ali, coletadas e direcionadas da maneira correta, garante exatamente isso. Principalmente em mudanças climáticas que a gente está enfrentando. Começo desse ano, por exemplo, choveu muito. Foi muito além do esperado. Prejudicou o agronegócio de muitas pessoas. Não esperavam por isso. Nós pagamos o preço, né? Porque depois a gente vai comprar, está bem mais caro. Exatamente. Então, essas informações ajudam, né, para que o produtor ali consiga, de fato, tirar o melhor da terra e que a gente consiga ter de preço acessível e de forma acessível o alimento na nossa mesa também, né? Eu digo o seguinte, o meio ambiente nunca nos foi plenamente amigável, né? De alguma maneira, a história do desenvolvimento tecnológico da humanidade está ligada à superação de grandes obstáculos que nos foram interpostos pela natureza, né? Então, me lembro aqui de pelo menos 2 exemplos, né? A Holanda é conhecida como um dos Países Baixos justamente porque ela está abaixo do nível do mar. Então, aquele país que é uma das grandes potências econômicas e tecnológicas hoje, tem uma história de controlar, de dominar uma natureza que lhe era hostil, no caso da Holanda, com a criação de um sistema de diques e de bombeamentos, ainda quando a gente não tinha à mão o tipo de tecnologia e de informação que se tem hoje. Um outro exemplo importante é o exemplo de Israel, né? O Estado de Israel, fundado em 48, numa terra, boa parte dela, desértica, e hoje é um país com um dos maiores níveis de produção agrícola por hectare, por área, né? Em Israel também essa história é contada de várias áreas em que, por exemplo, havia uma infestação de mosquitos que traziam todo tipo de doença e a população naquele momento teve que plantar determinados tipos de árvore, né? Conquistar os charcos, tornar um ambiente passível de ser explorado agricolamente. Então, eu entendo, Juliana, que esse é um dos grandes papéis da tecnologia. E talvez a gente esteja com uma visão unilateral do que significa combater as mudanças climáticas. Pelo menos 90% que se investe hoje em iniciativas contra ou para se adaptar à mudança climática está centrada em parar a emissão de gases, por exemplo, né? Interromper esse processo, por exemplo, de aumento da temperatura. Enquanto isso tenha o seu valor, talvez faça sentido também para a humanidade, usando da tecnologia, entender que essas mudanças irão acontecer, que a temperatura está aumentando
Isso é um fato. Nós não seremos capazes de rapidamente reverter esse processo e então criar projetos e tecnologias que nos deem a capacidade de nos adaptarmos a essas mudanças e resistir contra elas, né? Então, a Altis enxerga isso, né? Comissionar, desenvolver tecnologias capazes de dar resiliência e robustez para produtores agrícolas que vão passar por mudanças e vão sofrer os efeitos dessas mudanças climáticas, mas mantendo altos níveis de produção, justamente através do uso da informação na hora certa, no lugar certo. A informação vence guerra, né? Exatamente. E salva a vida. A informação correta é primordial em qualquer situação. Agora, para a gente aproveitar ainda esse tempinho que a gente tem aqui, quando a gente fala, né, em empreender e quando a gente compara, por exemplo, o empreendedorismo brasileiro com o americano, vamos usar o americano, a gente sempre diz que a principal diferença é que o brasileiro ele age mais pela emoção, né, no calor ali da emoção, e o americano é mais frio, né? É cultural um pouco essa história. Mas como é que a gente mistura isso no empreendedorismo? Por exemplo, tendo informações de algo não tão legal que pode acontecer lá na frente, como o aumento da temperatura e algumas catástrofes que podem acontecer no nosso país. Como é que eu trato isso de uma maneira racional para que eu não me desestabilize, por exemplo, e me perca nisso tudo? Como é que faz para o empreendedor ter essas duas junções que são essenciais, a emoção e a razão? Essa é uma grande pergunta. Se apontou para algo real, né? Nós temos uma grande virtude, eu entendo, na cultura empreendedora brasileira. É a nossa capacidade de empatizar. De alguma forma, Juliana, todo ato de empreendedorismo eu entendo como um ato de amor, né? Porque no final do dia o que o empreendedor quer, e ele só vai ser bem sucedido se ele for capaz de dominar essa virtude, é criar algum tipo de produto ou de serviço que enderece uma necessidade ou um desejo ainda não atendidos, ou pelo menos não integralmente atendidos em um grupo da população, né? Portanto, quanto maior for a sensibilidade e a capacidade de se colocar no lugar do outro, de um empreendedor, melhor vai ser esse processo de captar necessidades e desejos que podem ser atendidos e dar início a algum tipo de negócio. Então, nós temos isso, né? Eu entendo que a cultura brasileira, em função da nossa capacidade de relacionamento, da nossa flexibilidade, oferece a nós um senso muito aguçado de identificação de oportunidade. Talvez mesmo num nível até superior a de outros povos ocidentais. Por outro lado, nos falta justamente o caráter analítico, né? Eu digo que o empreendedorismo ele não é necessariamente algo inato, né? Você tem algumas exceções, né? A gente fala de Steve Jobs, da Apple, Reed Hastings, do Netflix. São caras que parece que nasceram para empreender, mas o empreendedorismo é algo que pode ser aprendido, né? E se praticado de forma intencional, estruturada, metodológica, né? e com disciplina. Portanto, você tem razão. Quando a gente olha para o potencial criativo e empreendedor no Brasil, a gente tem à nossa frente um caminho que pode ser muito promissor. No entanto, é necessário que o empreendedor brasileiro perceba a necessidade que ele precisa se qualificar, que ele precisa conhecer essas ferramentas, esses modelos, essas metodologias e não simplesmente intuir, não simplesmente usar de sensibilidade, mas combinar, sim, a sensibilidade a um filtro, a uma lente racionais na hora de empreender. Bom, Alex é prova disso, né? Porque mesmo tendo, assim, essa veia empreendedora desde muito cedo, né? Aos 7 anos aí já se descobrindo nessa área, sim, não parou, pelo contrário, uniu forças ali, foi estudar, tem qualificações, né? Como a gente falou no começo do programa, um currículo enorme, para que hoje pudesse, então, ser um empreendedor desse nível. Fica aqui a nossa dica para você que está aí querendo empreender, tá? Confie sim na sua sensibilidade, no seu sexto sentido, se é assim que você quer chamar,
Mas não se esqueça que é preciso se qualificar até para você não quebrar tanta cabeça, sofrer menos, né, no Sem mercado, que é cruel também, Sem dúvida. e poder crescer cada vez mais. Espero que você aí de casa tenha aproveitado aí essas dicas, né, esse bate-papo aqui. E muito obrigada a você Obrigado, pela Juliana. presença aqui no nosso painel prazer. regional. Tenho certeza que a gente pôde abrir um pouco a mente das pessoas que estão em casa. Espero que sim. Obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. Você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo painel regional. Até lá. Tchau, tchau.